Olá, pessoal. Aula 2, Conceituação de tensão e deformação. Hoje nós daremos continuidade aos conceitos de tensão e deformação em materiais e para o entendimento dessas forças e dos efeitos que elas causam se faz necessário ter a noção de como esses contatos entre um corpo e outro pode ser feito num material qualquer. E para isso retornaremos aos conceitos físicos de cargas aplicadas a um determinado corpo. Nesse momento, falaremos de cargas externas, que são as forças aplicadas, como o próprio nome diz, no meio externo, as quais provocam certas modificações na parte interna da amostra analisada. Do mesmo modo que uma tensão gera uma deformação em um material, uma compressão também gera uma deformação. Porém, essa deformação ocorre no sentido transversal ao objeto. A gente analisa isso com mais detalhes. Em relação a essas cargas externas, temos o seguinte: para as forças de superfície, né, pensando assim, forças de superfície, essas forças aparecem distribuídas de maneira bem uniforme pela área de contato entre os corpos. Outra questão, assim eu posso dizer por outro lado, forças de corpo são desenvolvidas quando um determinado corpo exerce uma força sobre outro, mas sem ter nenhum contato físico entre eles. Então a gente pensa assim, qual a característica desse tipo de força, já que não há contato, né? Vocês podem ver a definição bem rápida: contato direto de um corpo com a superfície de outro e força desenvolvida sem contato físico direto. E aí, voltando, né? O que representa exatamente essa força? É comum pensarmos em força de uma maneira mais física, mais real, imaginando um corpo empurrando, puxando ou até torcendo outro corpo. Entretanto, outras ações de força são possíveis, são bem possíveis, desde que haja uma força motriz para que ela ocorra. É, um exemplo clássico, posso falar assim, é a ação da força da gravidade. Outro exemplo é o campo magnético ou força magnética, em outras palavras. Esse tipo de força faz seu trabalho, assim, seu trabalho de ação, sem a necessidade de um toque, de um contato, um vínculo direto. Eu coloco assim como bastante importante ressaltar que essas forças sem contato ocorrem naturalmente, não é nenhum fenômeno extra, são coisas que ocorrem normalmente, a gente consegue ver. E a transferência de energia com essa falta de contato se dá simplesmente, posso dizer, pelo fato de energia poder ser transmitida, né, ser transferida através de um meio qualquer. Havendo um meio permissível de transmissão, energia é transmitida. Como exemplo, tem um ímã, que é um objeto no qual o rearranjo eletrônico permite a atração ou repulsão de cargas. É uma exemplificação da frase os opostos se atraem, de forma bem real, pois mostra por meio desse tipo de exemplo que objetos com cargas elétricas opostas tendem a se aproximarem em busca do equilíbrio, o equilíbrio químico, o equilíbrio elétrico, o equilíbrio no geral. Não vamos entrar em detalhes aqui de que tipo de equilíbrio, mas objetos com cargas elétricas, carga química, seja o que for, opostas, tendem a se atrair para chegar a esse ponto de equilíbrio. Esse é um exemplo clássico assim de forças encontradas nos materiais. Um outro ponto são as reações de apoio, que a gente define assim, elas podem ser identificadas mesmo em exemplos clássicos do nosso dia a dia. A famosa lei da ação e reação. Tem aqui um ponto e um objeto. A ação e a reação, que ocorrem simultaneamente a partir do momento que uma ação é aplicada
em um determinado ponto uma reação, né, comum ali para essa força, impede que ela continue. Ação e reação normal. Vejamos um seguinte exemplo: uma pessoa apoiada numa parede executa a ação de empurrar a parede para trás. Simplesmente a ação dessa força, a ação dessa pessoa jogando uma força contra a parede. Assim, por reação, a parede empurra, né, empurra assim, entre aspas, a pessoa para frente, mantendo o equilíbrio de forças. Outra parte, assim eu posso dizer que são os pés empurrando o chão para baixo, que também é uma ação de força do nosso peso para o chão. E em uma resposta à reação, o chão empurra a pessoa para cima com a mesma intensidade de força, gerando também um equilíbrio. Então, de uma forma bem simplificada, a gente tem que ação e reação aqui ocorrendo do contato tanto dos pés, dos pés desse ser no chão, como também das costas na parede. São duas etapas que ocorre ação e reação. E o que a gente pode falar é que esse corpo está em equilíbrio, que o somatório das forças está nulo, indica que a ação está igual à reação, independente dos pontos. Nesse aqui tem 2 pontos de ação e reação, 2 conjugados, ação-reação, e também outra questão assim que a gente vê um pouquinho de reação de apoio seria em relação a momento. Aqui veremos agora essas equações de equilíbrio, né? Lembrando que um corpo não possui translação ou aceleração, ele apresenta um equilíbrio de forças. Isso ao longo de uma trajetória reta ou curva, ou seja, somatório de forças igual a zero. Beleza. Além disso, o equilíbrio pode impedir que o corpo gire, gerando um outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio de momento. Um é relacionado ao movimento como um todo e o outro a um movimento assim que continua no mesmo lugar, só que promove um giro. Tá? Então, pensando assim, força e momento são duas situações que a gente consegue colocar como igual a zero e a gente tem exatamente a condição de equilíbrio. Aqui eu apresento alguns dos principais tipos de acoplamento que são possíveis assim de serem encontrados em situação de transferência de força ou equilíbrio. Note que outras formas possíveis podem ser vistas como variações dessas 6 que foram aqui introduzidas. Todas as imagens, veja que tem tipo de acoplamento, reação, do outro lado tipo de acoplamento e reação também. O primeiro exemplo aqui é o do cabo, que possui mais liberdade em relação ao movimento, né? É simplesmente um fio, uma corda, e assim, ela fica mais fácil de ser deslocada, porém, devidamente colocada para manter ali o ponto do equilíbrio, sustenta o objeto com uma força angular θ, tá? Tem mostrado o ângulo θ, em relação a esse plano vertical, que é a direção na qual a força-peso, por meio da ação da gravidade, atua. Lembrando que a força da gravidade atua exatamente assim na vertical. Note, então, que aqui temos uma força de corpo, né, pegando a definição anterior, que é a força-peso, sendo equilibrado por meio de uma força de superfície, que é a ação da corda inclinada para segurar o objeto. Essa corda, obviamente, está inclinada nessa posição, que é a posição de apoio para manter o objeto parado naquele lugar. O segundo caso que tem aqui é rolete, tem um terceiro que é simplesmente um apoio inclinado, né? Tem um acoplamento com um pino externo, pino interno e o engaste. São as formas comumente encontradas. Veja que
Em todas, assim, apenas o engaste apresenta o momento como incógnita. Pelo fato do objeto estar tá inserido de certa forma assim no outro objeto ou no apoio dele, que seria o ponto exato de apoio, é possível restringir as forças verticais, forças horizontais e o momento. Na própria imagem, dá para ver deslocamento restringido na horizontal, na vertical e também o momento, né? Ele não consegue girar, está preso. Vamos prosseguindo aqui para analisar melhor esse detalhe. Essas definições assim podem parecer um pouco soltas, mas a gente precisa retomar os conceitos de momento, de força, de somatório de forças, e como isso é de uma parte um pouco mais para trás na física, a gente fixa aqui apenas o que realmente é necessário. Então, vamos lá. Existem outras definições como material contínuo, coeso, e tem o seguinte, elas são bem relevantes num contexto geral de entendimento de uma estrutura, por se tratar de análises infinitesimais, detalhes mais aprofundados, assim, um detalhe muito pequeno. Mas vamos lá. Pegando o que seria um material contínuo, possui distribuição uniforme. Então, temos que, né, eu posso dizer assim, um detalhamento. Um objeto possui continuidade, ou também chamado de distribuição uniforme, como queira, de matéria sem vazios. Em outras palavras, não é considerado como uma parte composta por um número finito de moléculas ou átomos distintos. Você considera como um contínuo, como se, independente da parte que você pega, tem um a mais, tem um para um lado e tem um para o outro. É uma parte que você não considera como finita. Você está pegando um trecho de um elemento, entre aspas, considerado infinito. No outro caso, coeso, temos proporções interligadas. Essas proporções, assim, o que significa? Entende-se que é possível considerar que todas, veja bem, todas as suas proporções estão muito bem interligadas, sem trincas ou separações. Seria uma idealização assim de um material, até porque a gente sabe que na prática o próprio arranjo cristalino, a gente vai ver inclusive em uma aula só sobre arranjo cristalino de materiais, falhas e o que isso implica, no final das contas, para o comportamento mecânico do material, para as características como um todo. Então, são situações que na prática não existem. Então tá. Se não existe, por que a gente precisa considerar isso? Eu uso sempre um exemplo assim, pensando gases ideais. Na prática não existe, mas a gente usa a equação dos gases ideais com uma aproximação razoável em determinadas situações. No mesmo caso aqui, a gente pode falar um material contínuo e coeso não existe, mas uma aproximação razoável permite que a gente analise e descreva as equações de uma forma a ser considerada boa, assim, interessante para os cálculos. Isso muda na prática porque os cálculos e as equações diminuem bastante quando a gente diminui a complexidade do objeto que está sendo estudado. Por exemplo, aqui eu tenho essas essas que são as formas comuns de demonstrar um elemento infinitesimal com as suas diversas formas e distribuições. Assim, note que os campos de tensão podem ter várias direções, né, a depender de como o objeto infinitesimal se apresenta em relação ao todo, ao objeto como um todo, a figura tridimensional e o objeto infinitesimal, que é esse cubo que está no meio, aparecendo aí no meio dele, ele pode estar em qualquer direção. E veja que os campos tridimensionais, quando integrados a todo o objeto, podem representar com certa aproximação sim, do comportamento real quando solicitada uma carga aplicada. A gente analisa os campos de tensão pontualmente e replica isso para uma parte mais macroscópica. E assim, voltando ao
conceito de tensão em materiais, a gente sempre vai ficar nesse jogo de definir algo novo e voltar para o conceito que já estava pré-definido, digamos assim, que é o de tensão, deformação, comportamento mecânico. Tudo vai acabar girando em torno disso, justamente porque esses pequenos conceitos são aplicados diretamente a essas outras características para poder chegar no final, que é a propriedade final. Em outras palavras, assim, o para que serve aquele material. A gente vai falar de ductilidade, resiliência, material frágil, frágil, dúctil, essas questões. E isso, o que quer dizer na prática, é onde a gente vai aplicar esse tipo de material. Onde vai aplicar, qual o preço, se é bom, se é ruim, enfim, todas essas coisas. Então, voltando assim para o conceito de tensão, uma questão bastante relevante é o conceito de tensão admissível. E assim, o que seria essa tensão admissível? Isso é um termo novo para você? É bom pensar que, se for, a gente precisa voltar um pouco aos conceitos assim básicos de física e mecânica para rever isso de forma clara, para que essas definições que às vezes pode confundir fiquem bem determinadas, fiquem bem especificadas assim na nossa cabeça. Por hora, eu vou colocar assim a tensão admissível como o valor de tensão máxima que um determinado equipamento ou estrutura suporta para que não haja falha no ponto crítico da tensão. Talvez num gráfico, tensão-deformação, você consiga visualizar onde fica essa tensão. A gente também vai trabalhar os gráficos de tensão e deformação para entender como funciona assim essa questão de qual a tensão máxima que esse material permite que eu aplique, até que ponto é reversível, se eu tensionar demais, o que ocorre com esse tipo de material? Ele consegue continuar sendo usado ou chega num ponto crítico? São essas questões. Aqui, por exemplo, tem um objeto tensionado, força P aplicada para um lado e para o outro, e a área transversal no meio, que é a área onde essa força está aplicada. Exemplo clássico aqui de tensão de cisalhamento. E a partir disso a gente consegue ter o comportamento de um dado material. Na sequência, tem um gráfico aqui. Eu estava falando que num gráfico é mais fácil de entender, de observar, e tem aqui um material frágil e uma liga, um outro material um pouco mais dúctil. Máxima tração, tensão de ruptura, e no segundo, tensão máxima de tração, limite de escoamento, tensão limite de proporcionalidade, ruptura e a deformação offset. Todas essas características, todos esses pontos analisados no gráfico, ponto 1 e 2 no primeiro gráfico, ou 1, 2, 3, 4 e 5 no segundo gráfico, indicam isso, características de um material que é do comportamento tensão-deformação. Repito que a gente vai trabalhar bastante com isso, com tensão e deformação, vai analisar esse tipo de gráfico, material, propriedades tabeladas, assim entender como foi determinado e por que um material tem essa característica e outro não tem, o que muda de um para o outro, de fato. E dando sequência, não tem como a gente falar de tensão sem falar de deformação. Posso colocar aqui que são as mudanças de forma e dimensões que um objeto sofre pela ação de uma força, né? Sempre será comum observar os conceitos de tensão e deformação de maneira sequencial, né? Assim, a gente pode realmente colocar um é sequência do outro quando se fala em comportamento de materiais. Isso ocorre porque uma tensão gera uma deformação. Por menor que seja a tensão, por menor que seja a deformação, elas existem. Elas existem e vão estar lá de fato. Dessa maneira é interessante que você fixe bem assim o conceito por trás de uma deformação que ocorre no material, porque isso ajuda a entender, se ele deformou de tal maneira, é esse tipo de material. Se deformou de outra forma ou não deformou, teve um mínimo de deformação e já rompeu, é um material que tem determinada característica. Então,
Podemos dizer que, assim, sempre que uma força é aplicada a um corpo, esta tende a mudar a sua forma e também o seu tamanho. Essas mudanças são denominadas deformações e podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis, para os casos nos quais sim, não forem utilizados equipamentos que façam medições precisas, como as máquinas de ensaio tensão-deformação. Uma outra definição bastante comum é a de deformação normal, né? Deformação normal, que pode ser declarada assim, definido como sendo o alongamento ou contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. Preste bem atenção nesse detalhe. Sim, essa definição para diferenciar deformação de deformação normal, tá? Era basicamente isso, e para finalizar hoje eu vou inserir aqui algumas sugestões de exercícios do nosso livro base. Dê uma olhada, pois isso vai ser bem útil assim, resolver esses exercícios para auxiliar no entendimento desse assunto. Vou só passar aqui. Tem alguns que são exemplos do livro Ribellet. Eu peguei aqui como referência o da 7ª edição, que é o mais comum, mas nas outras edições também tem esses exemplos. Mas para ficar marcado, eu estou usando esse. Alguns exemplos que já são resolvidos do livro e também alguns problemas para vocês trabalharem assim, você tentar entender melhor esses conceitos e colocar isso em prática. E por hoje é só. Nossa aula, a proposta era fazer realmente ela mais curta, em torno de 30 minutos, para ter tempo realmente de estudar. Não deixe de fazer esses exercícios, volte o vídeo, dá pause, vê de novo. Procura outros materiais, mas assim, praticar, que é bem necessário isso. Então, tá as referências aqui, só para ficar registrado. E assim, por hoje é só. Bons estudos. Espero que dê tudo certo. A gente vai marcar as aulas para tirar dúvidas agora. Tchau, tchau.